Hakuro era apenas um aluno feio e inútil como qualquer outro. E para piorar, era extremamente viciado em jogos ruins. Um garoto completamente esquisito. Mas tudo isso mudou, e hoje eu vou te contar como. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like que me ajuda demais. Bom, tudo começa com o Prota dentro de um jogo, fazendo o que faz de melhor, coisas esquisitas. Quando digo esquisitas, eu quero dizer que ele estava apenas com uma sunga e uma máscara de lutador, tentando destruir um monstro extremamente grande. E por mais esquisito que toda essa situação seja, ele conseguiu deixar ainda pior. Depois de completar o jogo, derrotando o monstro praticamente pelado e sem nenhuma arma, ele ainda não estava contente. Então, ele olha para a princesa que tinha acabado de salvar e dá uma bela voadora no meio de sua cara. E eu posso te afirmar, ele nunca se sentiu tão feliz em toda a sua vida. Até aquele momento. Agora fora do jogo, chegando em sua escola, algo extremamente inesperado acontece. Ele conversa com um amigo. Quem diria? Ele tem um amigo. E para deixar ainda mais surpreendente a situação, uma garota gamer chamada Rei Saga é apaixonada por ele. Só no mundo dos animes mesmo para tudo isso acontecer. Depois da aula, Hakuro já está tremendo por não ter mais um jogo ruim para jogar, e corre para a loja comprar outro. E de novo somos surpreendidos. O garoto esquisito que só compra jogos ruins decide comprar e jogar um jogo divino, sem bugs, sem erros e com mais de 30 milhões de pessoas jogando. Estamos falando de Shangri-La Frontier. Será que nosso proto está deixando de ser esquisito? E a resposta para essa pergunta vem mais rápido que o Flash, pois assim que ele acaba de escolher suas roupas e visuais no novo jogo, podemos ver que ele realmente não vai mudar. De novo, ele não está usando nenhuma roupa, fora uma cabeça de pássaro e um shorts. O que será que esse cara tem contra roupas? Continuando com suas ações completamente misteriosas e esquisitas, ele pula a cidade inicial do jogo, sobe para o level 4 matando monstros pelo caminho, mata mais alguns monstros até atingir level 12 e corre direto para o primeiro chefão. Uma cobra cabeluda que o próprio jogo recomenda 3 pessoas para matar, e no mínimo level 10. Sem medo de ser feliz e acostumado com jogos ruins, nosso querido Pombo consegue derrotar a Cobrona e chegar na segunda cidade do jogo, mas com apenas um ponto de vida, já que a cobra tinha cagado veneno em sua cabeça. Esse único ponto de vida não durou nem 10 segundos, e assim que ele se registrou no hotel da cidade, ele morreu. Já deixa eu te dar um aviso, se você ainda não pegou sua pipoca e chamou toda a sua família para ver o que vai acontecer a seguir, faz isso já, que daqui pra frente a história é simplesmente imperdível. Depois de morrer, Hakuro renasce na mesma cidade, porém com uma penalidade que deixava ele muito fraco. Então ele resolve ir bater em algumas pedras para conseguir metais preciosos. Mas antes disso, algo extremamente inesperado acontece. Ele vai à loja de armaduras e finalmente veste uma roupa. Sim, chegou o grande momento em que o nosso esquisito está mudando. Não dá nem pra acreditar, né? Depois de vestir suas roupas e pegar as pedras que precisava, ele pega sua nova arma, que além de bonita também é muito forte, e já sai à procura de inimigos para testá-las. Então, ele começa a lutar contra alguns goblins, que são extremamente fortes, e de repente, uma explosão acontece e mata todos eles. Quem explodiu tudo foi nada mais nada menos que esse cachorrinho muito fofo, com pequenos dentes, pelo preto e olhos laranjas, além de sua aura das trevas para tentar diminuir sua fofura. Nosso pombo não pensou duas vezes e foi matar o cachorrinho. O que ele não sabia é que mesmo lutando com todas as suas forças, mesmo estando de roupas, ele mal conseguiria fazer cócegas no monstro. E por fim, teria suas pernas arrancadas e seu corpo comido. Sim, ele morreu. Novamente renascendo na cidade, para a tristeza de muitos e a felicidade de outros, nosso esquisito estava novamente sem roupa, e marcas vermelhas apareceram em seu corpo. O cachorrinho fofo tinha deixado uma lembrança, uma maldição que o impedia de usar qualquer equipamento nas partes que estivesse marcado. Com isso, podemos chegar à conclusão que o nosso prota tem que ficar sem roupa mesmo. Além de não poder utilizar roupas, monstros de level mais baixo que o dele iriam fugir, todos os NPCs do jogo vão ter diálogos diferentes com ele, e a parte do seu corpo marcada ganha resistência mágica e efeitos mágicos. E agora você deve estar se perguntando, tá, mas e agora? Ele nunca mais vai poder usar roupas? E a resposta é: provavelmente não, já que o único jeito de cancelar a maldição é matando o cachorrinho ou a prece de um santo. Bom, continuando a nossa história de um esquisito que se veste de pombo, que foi comido por um cachorrinho e agora não pode usar mais roupas, estamos no beco de uma cidade, onde um coelho com uma cartola aparece, e o convida para um evento único do jogo, que por sinal, o level recomendado era 80. Obviamente, o Hakuro não prestou atenção nisso e nem está se importando. Entrando no evento, chegamos no país dos coelhos, onde adivinhem, só tem coelhos. Lá somos apresentados a Emulu, o coelho que o convidou.
Ele o leva até seu pai, um coelhão gigantesco que estava fumando e bebendo saquê, que além de ser chefe do país, não é nada fofo. Esse coelhão se chama Vaisashi e dá risada do Prota por ele ter apanhado do Totó. Ainda assim, ele lhe oferece um treinamento, onde Emulu irá virar seu companheiro e ele obrigatoriamente terá que usar um colar. Esse colar faz com que ele receba metade dos pontos de experiência ao matar monstros, mas a cada level que ele sobe, ele ganha 2,5 vezes mais pontos de status. E bem, ao invés do Prota continuar explorando o país dos coelhos, ele decide que antes quer passar para a terceira cidade do jogo, pois as cidades iniciais estavam ficando lotadas de jogadores novos, e isso seria um problema para ele. Saindo do beco, agora acompanhado de Emulu, duas jogadoras ficaram curiosas ao ver que o nosso Prota tem um mascote, um coelho fofinho, e começam a perguntar como ele conseguiu fazer isso. Por se tratar de um evento único, nosso querido Pombo não queria compartilhar as informações com mais ninguém, e sai correndo. Mas as jogadoras não desistiram, e antes de ele conseguir escapar, elas tiraram uma foto dele e postaram nos fóruns para perguntar sobre aquele acontecimento. Já fora da cidade, nossa dupla de animais corre em direção ao segundo chefão do jogo, que após derrotá-lo daria acesso à terceira cidade. Chegando lá, descobrimos que eles estão no pior cenário possível, um lago de lama que impede que eles corram, e para piorar, esse chefão era um zoológico inteiro. Era uma mistura de topeira com cabeça de tubarão e bigode de peixe-bagre, e seu nome é o Cavador de Lama. Uma batalha animal começa, e embora a falta de mobilidade fosse um grande problema, os dois conseguiram lidar bem com a situação, contra-atacando o monstro e lançando feitiços como lâminas mágicas. Mas no fim, nosso pombo que não sabe voar é lançado a mais de 15 metros de altura, e com certeza o dano de queda o mataria. Até que, inesperadamente, Emulu, o coelhinho salvador da pátria, usa uma magia que converte a altura de queda em dano, e com a cabeçada do pombo, a cabeça do tubarão não conseguiu resistir e morreu, fazendo com que a nossa dupla vencesse a batalha. Após a batalha, o Prota evoluiu para o level 29, e eles já começaram a ir em direção à terceira cidade. Antes de chegar lá, eles precisavam achar uma maneira de esconder Emulu, já que na última cidade eles chamaram muita atenção. E nisso, nos foi revelado, através de um poder de transformação, que nosso companheiro coelho era na verdade uma fêmea, e era a coelha esse tempo todo, embora ela não pudesse ficar na forma humana durante muito tempo. Antes de chegar na terceira cidade, a foto tirada pelas jogadoras que tinha sido postada já tinha viralizado nos fóruns. Todas as guildas e pessoas importantes no jogo já sabiam quem era Sanraku, o pombo seminu, e que ele presenciou um evento único e não queria compartilhar com mais ninguém. Assim que eles entraram na cidade, nosso protagonista, sem entender e nem desconfiar de nada, é agarrado pelo braço e abordado por uma mulher desesperada. Ela queria muito descobrir seu segredo e como ele tinha conseguido um coelho como seu mascote. Foi então que outra jogadora de level 99 surgiu do nada, atacando ambos os jogadores. E surpreendentemente, essa jogadora já era conhecida do nosso querido Pombo. Assim como Sanraku, a guerreira do lápis, ou Arthur Pensilgon, também já tinha jogado alguns jogos ruins, e lá eles tinham se conhecido. Em um jogo onde o balanceamento de itens e como pegá-los era tão ruim, que fez com que todos os jogadores roubassem todas as lojas do jogo e pegassem o que quisessem. Nesse jogo, a guerreira do lápis era considerada o chefe final, e o conflito entre eles acabou em empate. E claramente, esse conflito seria agora resolvido no novo jogo. Uma batalha se inicia e apesar da diferença de level e equipamentos, a habilidade e versatilidade do jogador faz muita diferença. Agora em perigo, nosso Prota mostra todo o seu potencial adquirido em todos os jogos ruins que ele já jogou, conseguindo lutar de igual para igual contra Arthur. A luta continua e sabendo que seria impossível para ele vencê-la, seu plano se torna chegar na cidade e entrar novamente no País dos Coelhos, onde nenhum outro jogador irá conseguir segui-lo. Desviando da guerreira e correndo em direção da cidade, ele é protegido pela jogadora que antes estava agarrando seu braço. Ela é a líder de uma guilda famosa chamada SF Zul, que documenta os animais do jogo e não se importa com outros jogadores. Infelizmente, sua ajuda não foi o suficiente, já que mais 4 oponentes surgiram, impedindo a passagem do Prota. Todos esses oponentes fazem parte da guilda de Arthur. Ela afirma que está ali para repassar uma mensagem e obrigar que Sanraku compartilhe as informações com todos. E se ele não fizer isso, a guilda inteira dela irá caçá-lo sem parar em qualquer lugar do jogo. Agora contra 4 oponentes, nosso querido Pombo dificilmente conseguirá chegar à cidade, até que um guerreiro extremamente forte e famoso no jogo, chamado de Attack Holder ou Psyger Zero, aparece para ajudá-lo e mata um dos bandidos com apenas um golpe. Esse guerreiro é nada mais nada menos do que a Rei Saga, a garota gamer
que é apaixonada por ele. E, obviamente, nosso prota não sabe de nada. Desde o primeiro momento que nosso prota começou a jogar Shangri-La Frontier, ela estava atrás dele, procurando em todas as cidades e todos os ambientes. E ela só o encontrou agora, pois estava seguindo ordens de sua irmã, Psy Gersen, líder da guilda em que faz parte, que passou a localização de um jogador que ela queria se encontrar para conversar, que por questão do destino era o Sanraku, o garoto que ela sempre esteve atrás. Continuando a batalha, a líder da SFZU, que estava praticamente morta, resolve usar uma magia de sacrifício. Essa magia faz com que ela exploda seu próprio corpo, causando muito dano a todos à sua volta. A explosão de sua magia foi tão grande que, além de matar Arthur com apenas um golpe, causou uma grande distração para o nosso prota. Todos os seus inimigos estavam chocados com a morte de seu aliado, o que permitiu uma fuga rápida. Mais uma vez, nosso pombo que não sabe voar sobe na espada de Saiger Zero, pisa em sua cabeça e pula por cima de todos os adversários, correndo em direção à cidade. Chegando lá, ele novamente entra no País dos Coelhos, onde ninguém irá conseguir segui-lo. Enquanto ele corria, a Rei Saga, ou Saiger Zero, fica parado no campo de batalha, sentindo uma felicidade nunca sentida antes, pois nosso prota tinha falado com ela. Assim que esse sentimento de felicidade diminuiu, ele se transformou em raiva, e ela começou a matar o restante das pessoas que queriam matar Sanraku, já que foi por causa deles que ela não pôde conversar por mais tempo com ele. Agora aliviado por ter conseguido fugir, nosso prota recebe uma mensagem de Arthur, dizendo que quer se encontrar com ele e seu amigo Katsu no Unite Rounds. Aquele jogo ruim que as pessoas tiveram que roubar as lojas, pois o jogo só dropava pedras. Ele também recebe uma mensagem do próprio Katsu, que diz estar curioso, e pressiona ele para essa conversa entre eles acontecer. Sanraku lê as mensagens, mas não responde ninguém, pois ele tem coisas mais importantes para fazer. E então, o grande evento único do País dos Coelhos se inicia. Esse evento é o Coliseu Vorpal. Ele se trata de várias batalhas em uma arena, e no total nosso prota terá que matar 10 monstros. E ele só pode passar para o próximo monstro depois de derrotar o anterior. Seu primeiro inimigo surge, e ele já fica chocado, porque na verdade eram vários monstros ao mesmo tempo, e não apenas um como ele pensava. E para piorar, todos eles eram de level 65. Na sétima tentativa, nosso nerd, devastador de jogos ruins, descobriu que os lobos tinham um líder. Esse líder estava coordenando todos os ataques e dificultando sua vida. E ao descobrir isso, sua estratégia se tornou matar ele primeiro, já que isso faria com que os ataques coordenados dos lobos parassem. E assim, ele conseguiu derrotar seu primeiro desafio do Coliseu. Família, eu não sei se acabou a renda ou o que aconteceu, mas os próximos desafios só tem foto, não teve animação, mas bora lá. Bom, seu segundo desafio era um urso com várias cobras, e depois de 4 tentativas, ele conseguiu derrotar. Apenas matando as cobras, o urso parou de se mexer. Seu terceiro desafio foi um goblin bombado, que foi fácil. Na segunda tentativa, ele já tinha matado. Seu quarto desafio foi de primeira, era um javali que ficava correndo pra lá e pra cá. Já o quinto desafio foi a pior experiência que ele poderia ter vivido no jogo. Era um pombo que sabia voar, vulgo águia, que ficava cagando veneno em sua cabeça. Esse monstro ele levou apenas 112 vezes para derrotar. O sexto e sétimo monstro também era muito fácil. O primeiro era apenas uma larva com armadura, e o segundo era um tigre. Ambos morreram na primeira tentativa. O oitavo bicho era um urso com tigre, e morreu na segunda tentativa. Seu nono monstro, ele tirou a armadura dele e atacou e venceu. Era um monstro de ferro, mas demorou 7 vezes. Depois de derrotar todos eles, nosso pombo subiu para o level 31, e finalmente chegamos no décimo monstro, mas relaxa que agora tem luta. Para o décimo monstro, o próprio Vaisashi aparece para trazê-lo. Era um mago de madeira, bastante bizarro e de level 120. Ele era tão forte que o próprio coelhão falou que o Sanraku não precisava matar ele, e se ele conseguisse ficar vivo durante 5 minutos nessa batalha, ele venceria. No início, nosso proto achou que seria um desafio fácil, e 5 minutos era pouco tempo para sobreviver, mas assim que o mago usou suas raízes, Sanraku viu que estava completamente errado, e os próximos minutos iriam parecer horas, já que ele não tinha outra opção sem ser ficar desviando, já que o monstro era imune a ataques físicos. O mago lançava todos os tipos de feitiço, era bola de fogo, corrente, raio, gelo, raízes da terra, e para piorar, quanto mais tempo passava, mais rápido e forte ele ficava. Quando o contador mostrou que faltava 3 minutos, nosso querido pombo começou a ter pensamentos de um fracassado, e estava pensando em desistir, pois não iria conseguir completar o desafio. Até que ele percebeu que esses pensamentos eram causados pela quantidade de jogos ruins que ele já tinha jogado, e isso não estava certo. Agora, ele ficou confiante e decidiu parar de correr e enfrentar o monstro, e usando suas habilidades de outros jogos ruins, ele consegue roubar o precioso cajado do monstro. Agora, faltando 2 minutos, o monstro simplesmente enlouqueceu, já que ele não podia mais usar suas magias de raio, gelo e fogo. Sanraku volta a correr, porém com mais tranquilidade, até que ele é pego por uma das correntes. E faltando apenas alguns segundos para vencer o monstro, ele teve uma ideia genial. Arremessou o cajado que o monstro tanto queria para longe,
e isso gerou tempo suficiente para ele conseguir completar o desafio, já que ao ver o cajado no ar, o monstro ignorou ele completamente. Mesmo após os 5 minutos terem passado, o monstro continuou atacando, já que ele não fazia parte do acordo de Vaisashi. Nosso pombo fica sem entender nada, mas é salvo pelo coelhão, que com apenas um golpe derrotou o monstro. Ele explicou que sem o cajado, o monstro ficava extremamente frágil e era apenas uma árvore imóvel e até mesmo ataques físicos matariam ele. Depois de escutar isso, Sanraku entendeu por que o monstro ficou descontrolado quando perdeu seu cajado. Bom, o evento foi finalizado e uma grande expectativa se cria em cima das recompensas, mas o que ninguém esperava é que ele iria ganhar apenas um título de cidadão honorário do País dos Coelhos, e o Vaisashi iria retirar seu colar que fazia ele ganhar o dobro de status quando upava de level. Nosso pombo ficou revoltado por não ter recebido nenhum item, e como já estava cansado, saiu do jogo e foi dormir. No dia seguinte, um novo evento único surgiu para ele. Mas embora ele tivesse pesquisado sobre isso, ele não sabia como ativá-lo. Então, ele resolveu ignorar o evento e seguir sua jornada para a próxima cidade. O problema é que ele estava sendo perseguido por todos no jogo, e se saísse do País dos Coelhos, seria encontrado. Emulu, ao escutar aquilo, resolveu ajudar, e levou ele até uma loja dos coelhos. E lá, ele fez a gente lembrar do porquê o nosso prota é tão esquisito, e sempre se veste mal. Saindo agora pelas ruas da cidade com um lençol por cima do corpo, Sanraku abre seu mapa e vê que existem 3 caminhos diferentes. O primeiro caminho o levaria a uma gruta da floresta, o segundo era o Lago da Caldeira, já o terceiro eram as ruínas de ferro do Divino. Emulu recomendou ir para o Lago da Caldeira, mas obviamente ela foi ignorada, e ele decidiu ir para a gruta da floresta. Mas antes de começar sua jornada, eles perceberam que estavam sendo vigiados. Nosso prota ficou muito assustado ao descobrir quem estava vigiando ele, já que era Psyger Zero, o player que ele pisou em cima da cabeça para conseguir escapar. Então, imediatamente começou a correr. O que ele não sabia é que na mesma cidade, os players do Ashura Kai, que ele tinha escapado, também estavam procurando por ele, já que depois de terem sido derrotados, eles tiveram uma reunião, e lá, eles decidiram fazer de tudo para obrigar Sanraku a falar tudo sobre o evento único. Além disso, nessa mesma reunião aconteceu uma briga, porque Arthur era contra continuar indo atrás do nosso pombo, já que a guilda deles teria descoberto como invocar um monstro único, porém todos foram contra tentar derrotá-lo, já que segundo a filosofia deles era impossível matar monstros únicos. E se você esqueceu, aquele cachorrinho que matou o Hakuro era um monstro único, mas dessa vez o monstro único se tratava de um dos 7 mais fortes. Seu nome era Weathermon, o guardião da Tumpa, e Arthur iria fazer de tudo para derrotá-lo. Bom, voltando à parte do anime que nossa dupla corre do Psyger Zero, eles são avistados pelos membros do Ashura Kai, e agora eles precisam fugir dos 3. Correndo pelos telhados e mudando sua direção sem parar, eles conseguem se esconder em um varal, já que ele estava vestido de lençol. E então, eles correm para a saída que levaria até a floresta. Mas inesperadamente, a Rei Saga já estava lá, esperando por ele, porque ela, quando começou a jogar, também escolheu a floresta como seu primeiro caminho. Completamente apavorado por ter sido encontrado, um pedido de amizade aparece em sua tela, e então nosso pombo começa a imaginar que o Psyger Zero estaria de alguma maneira tentando manipular ele, para no futuro fazê-lo falar sobre o evento único que viveu. Mas mesmo assim, ele aceitou o pedido de amizade. Ao aceitar o pedido, a Rei Saga ficou completamente encantada, e logo em seguida ela se ofereceu para ajudá-lo. Mas Hakuro não gosta de ser carregado nos jogos, e gentilmente recusou a ajuda e partiu para a floresta. Enquanto ela estava saltitando de felicidade por ter seu pedido de amizade aceito, sem querer, ela assustou os membros do Ashura Kai, que ao verem ela, desistiram de ir por aquele caminho. E em sua cabeça, aquele era um grande passo para o seu romance acontecer. Chegando na floresta, encontramos diversas abelhas, gafanhotos, besouros e monstros. E como nosso prota precisava de dinheiro, logo começou a matar os bichos. O primeiro bicho que ele matou, ele conseguiu uma bolsa de néctar. Já o segundo foi apenas experiência, era um gafanhoto, disfarçado de flor. O que surpreendeu foi a maneira como ele matou, arremessando uma faca, já que por ter sofrido tanto com a águia que cagava veneno em sua cabeça, ele resolveu comprar facas de arremessar. Ele estava em busca de mais monstros, até presenciar uma cena em que uma batalha entre um besouro e as abelhas começa, porque o besouro queria beber o néctar das abelhas. Enquanto eles lutam, Sanraku e Emulu narram a batalha e se divertem assistindo. A luta foi longa, porém, o besouro venceu ela, pois conseguiu derrotar a abelha rainha, fazendo as outras abelhas irem embora. E logo foi fazer sua refeição. Mas assim que ele começou a comer, ele percebeu que estava sendo vigiado, e então partiu para cima da nossa dupla. Como Sanraku tinha percebido a fome do besouro, ele rapidamente jogou a bolsa cheia de néctar em cima de um gafanhoto. E enquanto o besouro matava o monstro e comia o néctar, ele aproveitou para atacar o besouro, nas partes que já estavam feridas pelas abelhas. Seus ataques eram crítico atrás de crítico, e ele fez isso até
matá-la. Continuando sua jornada pela floresta, ele enxerga algumas teias de aranha e chega na entrada de uma caverna, que por sinal era onde o chefe da floresta estava. E quando nosso prota tentou entrar nessa caverna, ele foi impedido pelo jogo, já que alguns jogadores já estavam em combate com a aranha. Esse bloqueio durou poucos segundos, pois esses jogadores eram fracos, e Sanraku pôde presenciar o último deles ser morto por uma pedra, pois assim que ele morreu, a entrada agora estava aberta. Ao entrar na caverna, conseguimos ver as últimas vítimas da aranha desaparecerem, e assim que a nossa dupla entrou lá, nosso grandioso pombo pede para que a Emulu não faça nada, pois ele iria derrotar esse chefe sozinho, sem tomar dano e na primeira tentativa. A luta começa e a primeira coisa que nosso prota faz é começar uma grande escalada, até onde a aranha estava. O que mais chama atenção nessa incrível luta são as novas habilidades que ele estava usando. Agora, ele pode se impulsionar com apenas uma perna, pulando extremamente longe, além de aumentar incrivelmente sua velocidade de movimento. Para fechar com chave de ouro, ele também usou duas habilidades de ataque, onde ele ataca muito rápido dando várias facadas, e a outra que ele vira uma Beyblade e atravessa o inimigo girando. Esse combo de ataques extremamente roubados fez com que a aranha caísse, e antes mesmo que ela conseguisse usar sua teia para se segurar, Sanraku já tinha lido seu próximo movimento. E mais uma vez, ele mostrou que é simplesmente overpower quando se trata de jogos. Então, ele arremessou uma faca na teia da aranha que ainda estava no ar e impediu que ela se segurasse, fazendo ela cair com tudo no chão. Agora, nosso pombo virou o novo boss e começou a cortar todas as pedras, árvores e objetos que estavam presos no teto, fazendo a aranha sentir seus próprios ataques. Ele podia continuar com isso até matá-la, mas nosso prota estava ali para treinar. Seu grande objetivo era eliminar o Lycan, o cachorrinho que marcou ele. E se ele não conseguisse matar nem mesmo essa aranha, ele jamais conseguiria matar o grande lobo. Então, ele resolve descer e enfrentar ela de frente, e novamente dando facadas na aranha e acertando crítico após de crítico, ela não aguenta e morre. Assim que ele matou a aranha, ele partiu para o Unite Rounds, pois tinha sido chamado novamente pela Arthur para fazerem aquela reunião. Agora no Unite Round, sentados em uma mesa, Arthur, Katsu e Sanraku começam a conversar. Arthur foi bem direto e falou que queria fazer um time para os três derrotarem um monstro único, o Edermon, o Guardião da Tumba. Tanto Katsu quanto Sanraku ficaram muito ansiosos e surpresos com o pedido, pois os dois adoram desafios, e não estavam esperando por aquela notícia. Além disso, Arthur comentou que já teria tentado matar o monstro com 15 jogadores de sua guilda, e falhou, mas estava confiante que apenas eles três dariam conta, já que a quantidade de vida do monstro e seu poder varia conforme o número de jogadores que ele está lutando. Ainda assim, nosso prota estava pensando, por que não chamar jogadores experientes e de level máximo no jogo, já que ele e Katsu tinham acabado de começar a jogar. Arthur antecipa esse pensamento e já responde que o level não era importante, já que ele estava procurando jogadores que fossem bons mecanicamente. Por isso, Katsu, que é um jogador profissional, e Sanraku, que é um grande nerdola dos jogos ruins, seriam perfeitos para esse desafio. Depois dessas palavras, eles decidem efetivar esse time e conversam sobre uma estratégia, que infelizmente ficamos de fora, já que quem está assistindo precisa ficar curioso, né? No outro dia, voltamos para a parte romance do anime, onde Rei Saga está na loja que Hakuro frequenta, conversando com a dona do local. Elas estavam dizendo que Hakuro é extremamente especial e diferente por conseguir grandes feitos nos jogos, e provavelmente ele seria o primeiro a derrotar um monstro único no jogo. Assim que Rei vai embora, indo em direção à sua aula de judô, ela vê Hakuro lendo uma revista dentro de outra loja. Essa revista falava sobre a grande e próxima atualização de verão que terá no jogo, trazendo novos ambientes e novidades. Isso fez nosso prota lembrar que logo depois da atualização seria o dia que eles iriam enfrentar o monstro único. Saindo da loja, Hakuro fica em choque quando a Rei diz oi para ele, já que ele não conseguia lembrar o nome dela de jeito nenhum. Mas após alguns segundos, ele lembrou. E como ela é apaixonada por ele, nem vergonha ele passou. Mesmo sem jeito, a Rei pergunta se ele está jogando Shangri-La Frontier e pede para que eles joguem juntos, porque ela também joga. Hakuro fica surpreso ao descobrir que até meninas jogam Shangri-La, mas antes de conseguir responder a ela, duas mensagens de Arthur chegam em seu celular, e como ele estava atrasado, ele saiu correndo, dizendo que eles iriam se ver por aí. Mesmo com essa conversa curta, a Rei ficou encantada e disse adorar a conversa, e que provavelmente ela iria se encontrar com ele dentro do jogo, já que o cara saiu da loja com 15 mil energético na sacola. Chegando em casa, ele já entra no jogo e se encontra com a Emulu, e fala que depois de 2 semanas ele teria que tirar ela do grupo para matar o Edermon, um monstro único. Antes mesmo de dizer o motivo, a Emulu entra em choque ao ouvir o nome do monstro, e sai correndo avisar seu pai sobre essa batalha. Provavelmente é outra reação causada pelos monstros únicos nos NPCs do jogo. E o motivo pela qual Emulu não poderia lutar com ele é porque qualquer NPC do jogo que morre jamais poderá voltar à vida. E vamos combinar, ninguém aqui quer ver esse coelhinho fofo morrer, nem mesmo nosso prota. Depois que o Vaisashi ficou sabendo que o Sanraku queria matar o Edermon, um evento único se inicia. E ele chama o nosso prota para conversar.
Como esse evento começou do nada, Sanraku ficou bastante curioso e resolveu usar essa conversa para descobrir o máximo de coisas sobre o monstro. Inicialmente, o coelhão fala para o nosso prota que ele é muito fraco e estaria indo em direção à sua própria morte. Além de dizer que ter uma alma vorpal não é correr em direção a qualquer batalha, e por isso ele deveria repensar sua decisão. Sanraku respondeu dizendo que sabia que era extremamente fraco, mas ele iria se preparar durante 2 semanas para eliminar o monstro. E como sua amiga tinha pedido para ele ajudá-la, toda essa batalha se tornou uma questão de honra. E no final de suas palavras, ele se curva ao Vaisashi, como uma forma de pedir ajuda. Ao ver a insistência de seu aprendiz, o coelhão resolve ajudar, mas antes, ele nos conta a história desse monstro. O Edermon era um cara extremamente estranho e tinha perdido sua esposa por causa de uma mentirinha, e por fim, acabou com um corpo imortal, incapaz de descansar, e alguém precisava derrotá-lo e dar o sono que ele merecia. Mas Vaisashi já tinha decidido não se envolver, porém, como Sanraku estava insistindo, ele não iria impedi-lo, e para ajudar em sua batalha, ele leva o nosso proto a uma casa de forja. Ao entrar lá, nosso pombo fica extremamente feliz, porque teve progresso no evento único, e na sua cabeça, dependendo de suas palavras, ele poderia não estar ali. Além disso, somos apresentados a Bilak, a irmã de Emulu, que falou que nosso prota é muito parecido com Evelyn. E assim como nosso prota, a gente que está assistindo não faz ideia de quem ela está falando. Voltando à forja, o coelhão imediatamente pede para Sanraku entregar suas armas vorpais para ele, além de um material de um monstro que foi difícil de derrotar. Então, ele entrega suas adagas e o casco do besouro que foi morto na floresta, já que sem a ajuda das abelhas, ele provavelmente não teria conseguido matá-lo. Antes de começar o processo de realização da arma, Bilak fica extremamente empolgada e corre acender a forja, já que não via seu pai segurar o martelo há anos. Ela e Emulu explicam ao nosso prota que seu pai, antes de se tornar chefe da vila, era um ferreiro, e não qualquer ferreiro. Estamos falando de um artesão divino, um forjador incomparável no mundo da forja, capaz de forjar armas perdidas do divino. Depois dessa explicação, o processo de realização começa, e enquanto bate seu martelo, o coelhão começa a cantar, e uma música extremamente profunda começa a tocar. Além disso, cada vez que ele acerta o martelo nas lâminas, círculos mágicos ficam saindo e voltando dela sem parar. Esse era o processo de realização, capaz de ler todas as memórias e experiências de todas as batalhas que lutou, e a partir delas mudar sua forma e seu poder, trazendo sua verdadeira forma à realidade. Esse processo só é possível ser realizado em armas vorpais, já que apenas armas que possuem esse nome são capazes de lembrar de suas batalhas. Aproveitando todo esse clima, vamos aumentar ainda mais a expectativa. Apenas lembrando vocês que essa arma enfrentou esse cachorrinho aqui. Depois da realização ser concluída, nosso prota recebe um combo de adagas, que apesar da aparência não ser tão brilhante quanto esperávamos, sua descrição dizia o contrário. Uma das adagas se chamava Lua Crescente, e toda vez que ela tivesse um acerto crítico em um inimigo de level mais alto que o dele, seus pontos de vida iriam diminuir, mas em troca, seu dano aumentaria. Já a outra adaga se chamava Lua Minguante, e toda vez que ela tivesse um acerto crítico em um inimigo de level mais alto que o dele, seus pontos de vida iriam aumentar. E para fechar com chave de ouro, cada acerto crítico que as lâminas acertam, uma barra de fusão iria aumentar. E mais uma vez, nossa expectativa que tinha sumido volta a ficar lá no alto, já que as lâminas poderiam se fundir. Mas infelizmente, essa expectativa não vai sumir tão cedo, já que nosso prota precisa ser level 50 para usar essas adagas, e no momento ele está level 31. Depois desse evento todo, nosso prota foi para o bar, já que ele tinha marcado de se encontrar com Katz e Arthur. Ao entrar lá, podemos ver que ambos os jogadores estavam extremamente bravos, querendo literalmente matar o nosso querido pombo, só porque ele estava um pouco atrasado. Coitado, ele só atrasou 3 horinhas, bobeira, pouca coisa. Bom, obviamente ele teve que se explicar, e como se tratava do Edermon, que era o objetivo principal deles, Arthur ficaria tranquilo com seu atraso, em troca de toda a informação que ele conseguiu. Já Katsu, sabendo que não adiantaria ficar bolado, também aceitou. Depois de contar toda a história a eles, Arthur teve uma grande descoberta, pois não sabia que o monstro era um morto-vivo, e sem nenhum tipo de explicação, ele fala que tem que resolver algumas coisas. Então, seguindo a conversa inicial que eles tiveram alguns dias atrás, dentro do Unite Rounds, ele tira do seu inventário uma vara de pescar e um mapa, e entrega para Sanraku e Katsu, dizendo para eles irem até as ruínas de ferro e começarem a evoluir até o level 50, e saiu resolver suas coisas. Durante a conversa estratégica que eles tiveram, foi revelado que o Edermon era level 200, e para deixar a situação ainda mais difícil, assim que a luta se inicia, todos os jogadores têm seus levels reduzidos para 50, e todo e qualquer equipamento que seja maior que esse level não poderá ser utilizado. Além disso, a maioria dos ataques do monstro iria matar praticamente qualquer jogador, com apenas um golpe. Por esses motivos, Katsu e Sanraku precisam atingir level 50. Além de que, para usar as novas adagas, nosso prota também precisa desse mesmo level. Então, eles partem para as ruínas de ferro. Chegando lá, eles se deparam com um ambiente completamente diferente do normal, repleto de painéis tecnológicos que flutuavam. Toda essa visão fazia parecer que eles estavam jogando outro jogo, e os monstros de lá se misturavam com o ambiente, permitindo que eles fizessem ataques surpresas.
Esses monstros eram drones de supressão, mas não era para matar eles que Katsu e Sanraku estavam lá. Mesmo assim, como eles tinham sido atacados, Katsu aproveita a oportunidade para mostrar seu potencial, e que mesmo estando level 25, ele era capaz de eliminar os monstros daquele local. E com seu buff, que aumenta sua força e sua vida, com apenas um soco, ele facilmente derrotou o drone. E enquanto ele matava cada um dos drones, ele explicou que era da classe Monge. Essa classe não podia usar nenhum tipo de arma, mas em troca, ele tinha vários buffs que aumentavam a potência de seu soco, além de uma quantidade extremamente alta de pontos de vida. Já Sanraku respondeu dizendo que sua classe seria de um lutador com muita agilidade e pontos em sorte, e extremamente frágil, já que não possuía nenhum tipo de defesa. Depois de derrotar os drones e conhecerem seus personagens um pouco melhor, eles continuam sua aventura seguindo as direções do mapa que iriam levar eles até uma passagem secreta. Claramente, sem esse mapa seria impossível para eles chegarem até o local, porque naquele mapa as direções eram tão específicas que até as rachaduras nos painéis tecnológicos eram usadas como referência. Chegando na última orientação do mapa, ele pede para que eles pulem em um buraco extremamente grande, que era impossível ver o final. Ao ler aquilo, eles ficaram se perguntando se Arthur estaria querendo sacanear eles, mas eles não tinham escolha. Então Katsu pulou na frente, já que ele tinha mais pontos de vida que Sanraku, e mesmo se fosse uma brincadeira, ele poderia sobreviver. Após alguns segundos, ele gritou, chamando pelo perdedor que ainda estava lá em cima. E quando o nosso proto escutou aquilo, ele ficou bolado, e pulou com o Emulu em seus braços, dizendo que mataria Katsu. Chegando no fundo do buraco, eles encontraram um grande lago, e finalmente entenderam por que Arthur teria dado uma vara de pescar para eles. Além de peixes, aquele lago tinha uma serpente gigante, que por estar em um local secreto, ao ser derrotada, iria dar uma enorme quantidade de experiência. Então, a pescaria começa. Como a sorte de Sanraku é extremamente alta, ele fisgou o primeiro peixe em segundos. Mas para a surpresa de todos, não era serpente, e sim um salmão comum. Logo em seguida, Katsu também conseguiu fisgar um peixe, que por sinal, também era um salmão. Mas assim que ele tirou o peixe da água, inesperadamente, ele estava sendo mordido pela grande serpente. E antes da luta contra essa cobrona começar, assim como Katsu, nós também ficamos surpresos, já que nosso prota anuncia que irá testar suas novas armas. Então, ele equipa duas novas adagas completamente diferentes, que ninguém sabia que ele tinha. Elas foram forjadas pela Bilak, irmã de Emulu, e para poder fazê-las, Sanraku teve que entregar o material da abelha imperial, que ele voltou a buscar depois de matar o grande besouro. Durante a luta contra a serpente, podemos ver o estrago nos monstros que sua nova arma faz. Sua lâmina roxa é capaz de criar uma corrosão venenosa nos inimigos. Isso faz com que eles fiquem tomando dano sem parar, além de receber mais dano quando são atingidos naquela área. Abusando dessa nova habilidade, ele e Katsu combinam seus ataques. E embora tenha sido difícil, eles conseguem eliminar esse monstro mais forte que eles. Matando o monstro apenas uma vez, Sanraku subiu do level 31 para o 32. Já Katsu subiu do level 25 para o 29. Curiosamente, enquanto eles analisavam suas novas habilidades e decidiam onde colocar seus novos pontos, é a vez do nosso prota ficar surpreendido e muito frustrado, porque Katsu comentou que iria tentar conectar suas novas habilidades no Jardim das Habilidades. E o nosso pombo, se achando maioral, respondeu dizendo que ele estava se confundindo com outro jogo. Então Katsu começa a explicar as coisas que foram ensinadas no tutorial do jogo, na primeira cidade. E cada vez que ele comentava algo novo, Sanraku ficava cada vez mais frustrado, pois não sabia que aquilo existia até aquele momento. Por fim, depois de descobrir que você pode criar novas habilidades combinando as que você já tem, além de que você pode desbloquear novas habilidades comprando item na loja e saber exatamente o que você precisa fazer para aprender novas habilidades, Sanraku fica maluco. E o único jeito de ele conseguir esquecer tudo isso e voltar à sanidade é voltar a matar mais serpentes. Depois de algumas horas, quando Arthur chegou na cabana em que eles estavam, ainda dentro do local secreto, os três já tinham evoluído muitos níveis. Sanraku estava level 42, Katsu 40 e Emulu, que antes era level 50, agora estava no 56. Surpreso com a velocidade que eles evoluíram, Arthur diz que eles poderiam ir mais devagar e pergunta por que eles estavam com tanta pressa. Katsu começa a explicar o motivo, mas nosso pombo fica pistola, segura sua cabeça e impede que ele continue falando. Depois de desviar do assunto, Arthur chama nosso grupo para ir até um local conversar com uma NPC, chamada Setsuna dos Dias Distantes, porque para lutar contra o Edermon era necessário conversar com ela. E essa era a ocasião perfeita para encontrá-la, já que só é possível fazer isso quando está lua cheia. E depois desse chamado, o app termina. Não sei vocês, mas eu tô bastante empolgado para ver como que vai terminar essa luta com um monstro único. E eu espero que a gente descubra nos próximos apps. Mais uma vez, tamo junto. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like para não perder nenhum vídeo como esse. Tamo junto, família. Fui!